823 vítimas que ingressaram no programa nos municípios citados em 2017, 647 já haviam sofrido agressões anteriores. Após o acompanhamento dos guardiões, a reincidência desabou de 78,61% para 3,4% dos casos. Em 2018, do total de mulheres acompanhadas, apenas 28 voltaram a sofrer alguma agressão por parte do companheiro. 3 policiais militares revezam o celular dos guardiões, que funciona 24 horas e já atendeu 1.300 mulheres. Sala das Sessões, 14 de março de 2019, vereador Fábio Antônio. Se encontra em discussão o requerimento 063 do vereador Fábio Antônio Pires Jorge. Em discussão. Não tendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Vamos à leitura das indicações. Indicação número 60. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Fábio Antônio. O vereador Marcelo de Moreira requer Vossa Senhoria, ouvido no plenário de forma regimental, o envio do presente indicação ao excelentíssimo senhor secretário de Serviço Público e Defesa Civil, Carlos Henrique Barros Machado, no sentido de providenciar, com urgência, no sentido de providenciar uma limpeza geral e capina nas ruas da comunidade de São Bento, distrito de Santa Isabel, do Rio Preto. Justificativa. Conforme as solicitações prestadas por moradores e a confirmação destas em visitas pessoais, a vegetação está tomando conta de toda a extensão das ruas da comunidade de São Bento, distrito de Santa Isabel do Rio Preto, que com a falta de manutenção e com o passar do tempo encontra-se no estado precário, causando um enorme transtorno aos moradores da localidade. Tal situação da falta de limpeza e capina vem gerando graves problemas aos munícipes, inclusive proliferação de insetos como mosquitos transmissores da dengue, roedores e animais peçonhentos, podendo transmitir inúmeras doenças e que, de certo, afeta diretamente a saúde pública. Na certeza que o assunto merecerá especial atenção a Vossa Senhoria, desde já antecipo meus agradecimentos, renovando meus protestos e estima e consideração. Sala de Sessões, 14 de março, vereador Marcelo de Santa Isabel. Presidente, questão de ordem, presidente. Eu gostaria de retirar essa indicação, porque o serviço começou a ser feito ontem lá em São Bento, hoje eu fui lá de novo e realmente a comunidade está agora bem apresentada. Eu gostaria de retirar de pauta essa indicação. Está retirado de pauta e parabéns, vereador, pela consciência, enfim, e sinceridade com aquele povo que vocês sempre defende. Indicação número 101, presidente da Câmara, Fábio Antônio, vereador Marcelo Moreira da Silva, de Oliveira, ouvido no plenário de forma regimental, no envio presente indicação excelentíssimo, senhor secretário de Serviço Público e Defesa Civil, Carlos Henrique, providenciar com urgência a capina limpeza da rua José Lipiani, no bairro Parque da Água Fria. Próxima, número 100, neste distrito, sede. E, se possível, contactasse o proprietário do mesmo para que providencia o cercamento do citado terreno. Justificativo. Conforme informações prestadas por moradores, o mato alto do entorno do terreno impossibilita a verificação de condições em que o mesmo se encontra e, além disso, o aparecimento de animais peçonhentos tem sido constante na localidade, causando grandes transtornos aos moradores. A quantidade de lixo jogado neste local poderá ocasionar também proliferação dos ratos, insetos, gerando iminente situação de risco, não só no município que reside na localidade, como também lá que trafegam. Fatos em anexos demonstram a clara necessidade da capina, limpeza do bairro Parque da Fria, nesse distrito, e, se possível, o proprietário está para poder providenciar a cerca. Na certeza que o assunto merecerá especial atenção, desde já agradeço, renovando meus protestos, estima e consideração. Sala de Sessões, 14, Marcelo Moreira da Silva. Depois você agradece. Indicação número 102. Também do vereador Marcelo, 102. Também do vereador Marcelo, agora ao engenheiro, solicitando a possibilidade da visita de um engenheiro da Secretaria de Obras, a fim de avaliar a obra de instalação da passarela colocada na rua João Batista, Rua do Campo, no distrito de Santa Isabel. Justificativo. Alguns anos atrás, em decorrência de uma forte chuva no distrito, a ponte sobre o rio São Fernando, na altura do campo de futebol, foi destruída. As consequências desta fatalidade começaram a afetar todos os moradores da nossa comunidade que frequentam o campo de futebol,
a quadra e o bairro próximo ao campo. No ano de 2016, houve a colocação de uma passarela na referida rua para o acesso de toda a comunidade. Ocorre que, conforme comprova fotos em anexo, a obra necessita de uma avaliação técnica, pois há necessidade de colocação de corrimões, retiradas dos degraus no fim da passarela e a construção de calçada para melhor acesso. Tal situação, conforme se encontra, expõe os usuários dessa passarela, muitas vezes crianças, idosos, pessoas com dificuldade de locomoção e riscos de acidente. Assim, na certeza de que o assunto merecerá especial atenção, Vossa Senhoria, desde já antecipo meus agradecimentos. Sala de Sessões, 14 de março de 2019, vereador Marcelo Moreira, Marcelo de Santa Isabel. Indicação número 103, vereador Fábio Antônio. Ao vereador, presidente da Câmara, vereador Fábio Antônio. O vereador Silvio Graça vem por vossa presença na forma regimental para fim de indicar o excelentíssimo secretário de Agricultura e de Valença, Admar Pascoal Xavier, que na medida do possível evite todos os esforços no sentido de tornar forte e viável várias associações de produtores rurais e mesmo as de moradores espraiadas por todos os nossos distritos, no sentido de que estas se retornarem sua identidade, organização e forma administrativa, possam fazer parte de um programa, inclusive fomentando a instalação de outras, que é uma antiga ambição do signatário da presente, nunca implementada pelas dificuldades na contratação de pessoal que se incuba de sua mão de obra sem onerar os parâmetros hoje existentes para aquisição de pessoal diretamente pela Prefeitura. Senhor secretário, estamos falando da terceirização do serviço de conserva de nossas estradas vicinais, se não todas, pelo menos as mais representativas em termos de escoamento da produção rural, transporte de alunos da nossa rede de ensino, para ficarmos nessas duas situações, pois muitas outras vantagens serão conseguidas pela descentralização proposta. Coloco-me modestamente à disposição do ilustre amigo, na eventualidade de termos a nossa sugestões consideradas ou para outra qualquer ajuda em termos pessoais, na medida em que dizemos que, mais uma vez, temos certeza que seremos exitosos em nosso pleito, para outro sim, firmarmos os nossos votos de estima e consideração. Sala de Sessões, 14 de março, vereador Silvio Graça. Indicação número 104, ao presidente da Câmara, vereador Fábio Antônio Pires Jorge, a vereadora Michele Vieira Cabral da Silva, no uso de suas atribuições na forma regimental, requer Vossa Senhoria o encaminhamento da presente indicação à excelentíssima secretária municipal de saúde, Soraya Furtado da Graça, solicitando-lhe que envie a equipe de zoonoses ao bairro da Varginha para verificar e tomar as devidas providências com relação à infestação de caramujos e roedores nas casas que margeiam o córrego. Justificativa. Excelentíssima secretária, trata-se de uma solicitação dos moradores do bairro que se queixam da proliferação de animais citados acima. É de conhecimento desta vereadora que o setor de zoonoses realiza o procedimento de catação e destinação dos caramujos, além de utilizarem moluscocidas para evitar uma nova proliferação dos mesmos, além de promover a desratização nos locais solicitados. Desta forma, venho solicitar o atendimento da presente indicação em caráter de urgência, por se tratar de proliferação de animais que causam riscos à saúde dos moradores. Sala de Sessões, 14 de março, vereadora Michele Vieira Cabral. Indicação número 105, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara, vereador Fábio Antônio, a vereadora Michele Vieira Cabral da Silva, no uso de suas atribuições na forma regimental, requer a Vossa Senhoria o encaminhamento da presente indicação do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Valença, Luiz Fernando Furtado da Graça, com a cópia para o excelentíssimo secretário de Serviços Públicos, senhor Carlos Henrique Machado, solicitando-lhe o capeamento do córrego BNH do João Bonito. Justificativo. Excelentíssimo senhor prefeito, atendendo às solicitações dos moradores do referido bairro, solicito o exposto acima. Os moradores relatam que têm sofrido com enchentes nesse período de intensa chuva, causando diversos prejuízos materiais. Além disso, a água contaminada que invade as residências pode vir a causar diversos tipos de doenças, se tornando um problema de ordem e de saúde pública. Diante do exposto, venho solicitar o atendimento do presente indicação em caráter de urgência. Sala de Sessões, 14 de março de 2019, vereadora Michele Cabral. Indicação número 106, 2019, excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Fábio Antônio, vereador Dr. Saulo Breves Beller, infra e subscrito no uso de suas atribuições, com base no que dispõe o regimento
interno desta Casa de Leis, requer a mesa diretora, com anuência do soberano plenário, que proceda ao devido registro dos anais desse legislativo e encaminha a presente indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Luiz Fernando Furtado da Graça, para que faça uma grande avaliação com estudo técnico e que possa usar do bom senso, como já foi usado em questões semelhantes, atender aos anseios da maioria dos motoristas em voltar com a mão dupla na rua Araújo Leite, do centro da cidade. Justificativo. Nós, vereadores, somos sempre abordados por diversos motoristas com solicitações referentes à volta do tráfego de veículos em mão dupla nesta rua. Segundo relatos, se trata de uma opção de acesso mais rápido ao centro da cidade e também ajudaria em caso de emergência para chegar ao hospital-escola, ao pronto-socorro e à maternidade da cidade. A rua Araújo Leite é um eixo de ligação com a rede hospitalar da cidade, sendo constante o tráfego de ambulâncias transportando pacientes em situações de emergência. Tem mais aqui. Com o trajeto implantado pelo Departamento de Trânsito do município, as ambulâncias são obrigadas a passar pelo centro da cidade, seja pela rua Padre Luna ou pela rua Silva Jardim, dificultando o deslocamento, aumentando o seu percurso e, consequentemente, o risco de um atendimento tardio que pode resultar em morte. Somos sabedores que as ambulâncias, viaturas policiais e do Corpo de Bombeiro, desde que estejam com os sirenes ligados, podem acessar uma via pública na contramão de direção. Porém, esta prática pode acarretar sérios riscos de acidentes, que neste caso específico torna-se eminente e agravante, considerando o fluxo intenso de veículos na via. Diante do exposto e considerando a relevância do assunto em tela, solicitamos ao Poder Público Municipal, juntamente com a Coordenadoria de Trânsito de Guarda Municipal, a realização de estudos necessários para a mudança de sinalização, hora vigente, para mão dupla novamente, no menor espaço de tempo possível, certo de contar com a aprovação pelos nobres edis, da presente indicação e bom senso excelentíssimo do seu prefeito municipal, reitera os votos de intima e apreço. Sala de sessões, 14 de março de 2019, vereador Dr. Saulo Breves Beller. Indicação número 107, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Fábio Antônio, vereador Paulo Celso Alves Pena, ínfra subscrito e uso de suas atribuições legais na forma regimental, requer o encaminhamento da presente indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para que mesmo viabilize junto à Secretaria responsável a compra de um triturador de madeira, galhos e folhas. Justificativa. Diante da dificuldade de se achar um local adequado para o descarte final para resíduos de podas e quedas de árvore, a compra de um triturador, além de solucionar este problema, ainda transforma, que seria lixo em adubo orgânico, para ser utilizado em parques e praças do município. Sem mais para o momento de resposta positiva, renovo meus votos de alta consideração e apreço. Sala de sessões 14 de março, o vereador Celcinho do Bar. Tudo bem, Celcinho. Indicação número 108, senhor presidente da Câmara, vereador Fábio Antônio Pires Jorge. O vereador Paulo Celso Alves Pena, subscrito e uso das atribuições legais da forma regimental, requer o encaminhamento da presente indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para que o mesmo viabilize, junto à Secretaria responsável, a compra de um rolo compressor. Justificativa. O rolo compactador seria utilizado na forma das ruas e estradas urbanas e das vicinais regiões rural do município. Sem mais um momento, certa resposta positiva, renovo meus votos de alta consideração, o vereador Celcinho do Bar. Indicação número 109. Presidente da Câmara, Fábio Antônio Pires Jorge, vereador Paulo César Alves Pena, no uso de suas atribuições, forma regimental, requer o encaminhamento da presente indicação do chefe do Poder Executivo Municipal para que o mesmo viabilize, junto à Secretaria responsável, uma operação tapa-buraco na rua Gervásio Gomes de Azevedo, no bairro de Fátima. Justificativa. A referida rua está em estado precário, cheia de buracos, causando transtorno aos moradores e por quem ali trafega. Sem mais para o momento, certa resposta positiva, consideração e apreço, vereador Celcinho do Bar. Indicação número 110. Senhor presidente da Câmara, Fábio Antônio Pires Jorge, vereador Dr. Saulo Breves Beller, ínfra subscrito no uso de suas atribuições, com base no que dispõe o regimento interno desta Casa de Lei, requer a mesa diretora,
com a anuência do soberano plenário, que proceda ao devido registro nos anais desta legislativa, encaminho a presente indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Luiz Fernando Furtado da Graça para que seja realizada a pista usada para a caminhada na lateral da rodovia Benjamin Eupe, RJ 145, entre a antiga fábrica Chueque e o trevo da Cidade de Deus, no bairro Cambota. É necessário que haja uma boa iluminação e sinalização e colocação das placas educativas aos motoristas e pedestres que transitam pelo local. Justificativo. A presente indicação se faz necessária tendo em vista que somos conhecedores da necessidade da prática do exercício para prevenção de doenças e melhoria de saúde em toda a nossa população. E com a revitalização desse espaço usado para a caminhada, será proporcionado maior segurança para centenas de valencianos que se utilizam das vias públicas para que esse tipo de prática de saúde, lazer e melhoria na qualidade de vida. Outro fator é que as pessoas que se utilizam daquele espaço para caminhar, principalmente à noite ou antes do amanhecer, o local é próximo às matas, podendo assim ocorrer risco de acidentes com animais peçonhentos devido à falta de iluminação. Além de melhorar o percurso, a iluminação proporcionará mais segurança e comodidade aos usuários. Certo de contar com aprovação pelos nobres edis desta presente indicação e de bom senso, excelentíssimo senhor prefeito municipal, reitero os votos de estima e apreço antecipadamente, sala de sessões 14 de março de 2019, vereador Dr. Saulo Breves Preller. Indicação número 63, da vereadora Michele. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Fábio Antônio Pires Jorge, a vereadora Michele Vieira Cabral da Silva, na usa suas requerimentos, tá, presidente? Vamos ler novamente o requerimento da vereadora Michele, que não foi lido porque ela estava ausente. Tá bom? Requerimento número 63. Presidente da Câmara, Fábio Antônio Pires Jorge, a vereadora Michele Vieira Cabral, uso de suas atribuições na forma regimental, requer a Vossa Senhoria o encaminhamento do presente requerimento à Light, Serviço de Eletricidade, solicitando-lhe a poda às árvores da rua Getúlio Vargas, ao lado do cemitério Castanheiro, onde os galhos estão encostados na fiação, provocando curtos. Justificativos. Atendendo a solicitação dos moradores da referida rua que temem por acidentes e por se tratar de um perigo iminente, solicita em caráter de urgência a realização da poda nas árvores do referido local. Sala de sessões, 14 de março de 2019, vereadora Michele Cabral. Se encontra em discussão o requerimento 063 de 2019 da vereadora Michele Vieira Cabral da Silva. Em discussão. Não tendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Agora chama eles, né? Fazendo o que consta a ata, a pauta, vamos convidar agora, de acordo com o requerimento de convocação da vereadora Michele Cabral, a senhora Rosemary César de Souza, e a chefe de postura, a senhora Maria da Glória Figueiredo, e a convocação, através do requerimento do vereador que se encontra hoje justificado, professor Rafael, o subprefeito de Conservatório, ex-vereador e presidente da Casa, Vitor Emanuel Couto. Inicialmente, chamamos na tribuna a senhora Rosemary César de Souza. Pedimos aos senhores vereadores que se inscrevam ou seguimos a ordem aqui de uso de tribuna para questionamento e perguntas à senhora secretária de Fazenda, a senhora Rosemary. Vereadora Michele Cabral, como autora do requerimento, inicia e eu vou seguir a sequência do uso de tribuna dos senhores vereadores.
Obrigada, presidente. Boa noite, secretária. Boa noite. Na verdade, assim, justificar não precisa, porque na convocação já está justificado o porquê que nós convocamos aqui. Na verdade, assim, eu até achei que seria a secretária de postura, mas a gente viu que é subordinada à sua pasta, então, por isso que Vossa Excelência está aqui também. Na verdade, assim, justificando a ausência do vereador Rafael, que foi quem que queria dar boa noite também ao ex-vereador, muito meu amigo, que faz presença aqui na nossa casa, Vitinho. É uma grande honra tê-lo aqui, Vitinho. Você sabe como é que é estar sentado aqui, a grande luta que é. E o fato da gente ter convocado não faz uma grande diferença, mas só porque acaba sendo praxe nessa casa a ausência de um convite, sempre desmarcando, a gente acabou fazendo uma convocação para dar uma intitulação para trazer realmente a importância dessa presença aqui hoje, secretária. Porque, na verdade, foi o uso da tribuna do presidente Fábio Antônio que causou muita estranheza, acho que para todos os pares aqui da casa, quando nós recebemos aqui a notícia do mesmo que fazia o uso da tribuna, por ser um vereador bem atuante no município de Conservatória, o fato de que alguns comerciantes foram autuados e multados num valor exorbitante de R$ 7.500, o que causou muita estranheza, mesmo sabendo que o decreto foi abaixado pelo prefeito municipal, enfim, todo o contexto da obra que chegou ao conhecimento dessa casa, somente alguns comerciantes foram multados pela infração de uso de garrafas de vidro, copos de vidro, né? O que para o meu entendimento, causou muita estranheza, porque eu tive no distrito de Parapeúna, quando fui levar meu filho no carnaval próximo lá, e vi muitos, não foram poucos não, muitos moradores de Parapeúna fazendo uso de garrafas e de copos de vidro, inclusive de long neck, né? E aqui eu vi até agradeço, secretária, pela sua presteza e profissionalismo, né, que a gente recebeu aqui a pasta, era realmente isso que a gente queria. E pela resposta aqui que tinham outros fiscais, tinham 4 fiscais, né, perdão, 2 fiscais no sábado, 2 fiscais no domingo, e pela resposta aqui eu estou vendo que só em Parapeúna e Conservatória, o que também me causa bastante estranheza, porque se você vai fiscalizar um carnaval no município de Valença, você tem que fiscalizar na sede, que foi o motivo da convocação, a minha estranheza, por que na sede não tinha fiscal, se a gente também notou que tinha pessoas fazendo uso da mesma forma aqui na sede do município, em outros locais, não só em Conservatório, porque não teve só carnaval em Conservatório e Parapeúna, isso não seria verdade, e aqui tinha fiscal realmente presente no domingo. Presidente, se eu estiver extrapolando meu tempo segundo o regimento, você me avisa, por gentileza. No sábado e no domingo tinham 2 fiscais somente para esses locais, e na sede do município não tinha ninguém fiscalizando, e também houve uso, porque eu estava aqui, também houve uso de long neck, uso de pessoas fazendo uso de copo, inclusive perto, como diz a lei aqui, só um minutinho, que todos os vereadores aqui presentes também tiveram acesso, também. Então, o que causou bastante estranheza, perdão, está aqui,
de todos nós, porque somente alguns comerciantes foram autuados, né? E comerciantes esses de conservatório que batalham tanto, Parapeúna não fiquei sabendo de nenhuma autuação. Aí eu falo diretamente que a gente tem um vereador também muito atuante, que é o vereador Pedro Graça, que estava lá, e ele pode também dizer se tínhamos lá também 2 fiscais sábado e 2 fiscais no domingo. Ele não viu aquilo que eu vi, inclusive outros, a minha equipe estava junto comigo, porque além de ser minha equipe também são meus amigos, estavam junto comigo, também não viram. Por que esses fiscais só viram lá em conservatório para alguns comerciantes, secretária? Aí eu já torno a pergunta para acho que a secretária também, né, de postura, não? Coordenadora de postura. Obrigado. Coordenadora de postura, Glória, né? Muito obrigada. Então, eu acho que a pergunta vai diretamente até para a Glória e não para... Mas eu queria fazer um esclarecimento antes. Não, muito obrigado. Quem puder me responder, então, porque realmente essas dúvidas precisam ser esclarecidas. Aí eu agradeço. Boa noite a todos, boa noite à mesa. A princípio, eu quero colocar o seguinte ponto. Primeiro, pedir desculpas pelo secretário de Cultura e Turismo não estar presente, que ele está acompanhando o prefeito em Brasília, está voltando agora, então não pôde estar presente. O decreto de carnaval, não, foi convocado também. Foi convocado o secretário de... Licença, que ratificou o comunicado da mesa diretora para a prefeitura, porque houve um equívoco não houve na plenária a votação de convocação do vice-prefeito. É porque, a princípio, quando eu recebi, estava o dele também. Foi por isso que eu estou me inicialmente, justificando eu peço desculpa pelo erro, a ausência dele. Peço desculpa pelo erro, mas a convocação oficial foi a senhora secretária, a Glória, o subprefeito Vitor e o convite ao presidente da Critur, Mauro Contruz. Então, vamos lá. Só reiterando, presidente, a minha convocação foi somente a secretária. Isso. O Vitor foi... O Vitor e outro foi requerimento do professor Rafael. O decreto do Carnaval não é responsabilidade da Secretaria de Fazenda. Ele é responsabilidade da Secretaria de Cultura e Turismo. Ele que faz o decreto, ele que divulga o decreto. O Carnaval é da Secretaria de Cultura e Turismo. A Fazenda, ela faz a parte dela de fiscalização. A parte de Valença, chegou-se à conclusão que, já que tinha o pedido temos só 5 fiscais, como tinha pedido fiscalização em Conservatória e Parapeúna, apesar de não haver carnaval, o vereador Pedro Graça pediu que houvesse uma fiscalização em Parapeúna, porque os comerciantes estavam com medo de ter muito ambulante, gente de fora vendendo as coisas em Parapeúna. Por isso, a presença de fiscais em Parapeúna. Não foi com relação ao decreto de carnaval, de proibição de carnaval. Ele só pediu uma maneira de resguardar o comércio de Parapeúna. Não foi para fazer fiscalização de carnaval. Esse foi o ponto da questão, quando o vereador Pedro Graça foi para coibir, para orientar as pessoas a não vender e não ter ambulante em Parapeúna, porque em Parapeúna não havia carnaval. Não havendo carnaval, não havia necessidade de fiscal. E o secretário de Cultura e Turismo achou melhor... Barão de Paranã nunca teve problema. Eu estou há 12 anos na Secretaria de Fazenda, nunca foi fiscal para Parapeúna. E em Valença, como nessa divisão, o secretário de Cultura e Turismo falou que, com a Guarda Municipal, ele mesmo geria essa parte, porque do ano passado ele não teve problema no Carnaval. Então, se ele não queria, eu trabalhei com Parapeúna e Conservatória. Inclusive, foi feito sorteio, não foi escolhido os fiscais que iriam, foi feito um sorteio para ver quem que ia para cada lugar. Com relação, aí eu não sei se vai... houve reunião na qual participei, junto com o vereador Silvio Graça,
Não. Essa primeira reunião que teve foi no gabinete, com o vereador Silvio Graça, o presidente da Critur, o senhor Mauro Contrucci, eu, a Glória, e outros membros também da Critur, e mais a procuradora do município, onde se partiu de que a fiscalização não iria, a primeira reunião, tá? Que não iria fiscalização para conservatória, iria pegar os... como é que fala o nome? Os agentes da Critur. Não, os agentes da Critur, junto com os segurança, fugiu a palavra segurança, junto com a guarda municipal, que abordariam as pessoas que estariam fazendo a parte de ambulante, essa parte toda. Aí, passados uns dias, a Glória retorna na minha sala, Rosemary, mudou tudo em conservatória. Foi chamada para uma reunião na Procuradoria Jurídica, onde estava um representante da Acritur, que o Mauro Contrucci não estava, os vereadores Marquinho da Saúde, Rafael Fabiani, e a procuradora do município, e uma funcionária também da Procuradoria Jurídica, onde ficou determinado, né, que se faria a fiscalização através dos fiscais de postura, mas como o Mauro já tinha distribuído, já tinha conversado com toda a parte do comércio, eles já estavam cientes do decreto, iria se cumprir o decreto. Eu não gosto de carnaval, não fui a lugar nenhum no carnaval, descansei. Mas com o telefone ligado. 10 horas, 10h20, mais ou menos, eu passei um WhatsApp para a Glória para saber como tinha sido em conservatório, como passei para o Charles, que estava em Parapeúna também, para saber como que tinha sido. Ela falou, Rosemary, em conservatório não tinha ambulante no sábado. Então, como não tinha ambulante, nós passamos para visitar o comércio. Ela foi em todos os estabelecimentos comerciais. Não deixou de ir a nenhum estabelecimento comercial. Em conservatório. Os únicos que estavam com problema, que já eram sabedores do decreto e tinham o decreto na parede, estavam vendendo bebida. Por isso, essas pessoas foram multadas. Inclusive, eu trouxe o decreto aqui para se alguém quiser comparar o decreto de 2019 com 2018. Em 2018, também já era 100 unidades fiscais a multa. Presidente. E, só um minutinho, só completar. Só por uma questão de ordem, porque está Pois fugindo não. ao assunto da minha pergunta. Pois não. Só para a gente otimizar o tempo, secretária, porque provavelmente os colegas vão querer fazer, e eu ainda tenho um pouco de tempo, pelo meu celular aqui ainda tenho. Só para ter a pergunta, secretária, que eu fiz, que foi o motivo da minha convocação, assim, a senhora respondeu para mim que a fiscalização que o vereador Pedro Graça solicitou para Parapeúna não foi, a fiscalização não foi só para ambulante. Bom, primeiro eu quero deixar claro que, assim, quando uma pessoa é fiscal, ela não é fiscal para uma coisa só porque um vereador está solicitando. Se ele está no distrito para ser fiscal de alguma coisa, ele tem que ser, desculpa, secretária, eu não quero ser grosseira com a senhora, nem faltar educação, mas isso não existe. Vereador Pedro Graça, eu estou falando do seu distrito, eu queria que você se atesse ao que eu vou falar, por favor. Veja bem, não é porque ele é vereador desse distrito que ele tem autonomia de pedir, e amigo do prefeito, que ele tem autonomia de pedir um fiscal, e esse fiscal pode ir lá somente fiscalizar se tem ambulante ou não. Aí fica a pergunta que o nosso presidente aqui sabiamente falou nessa tribuna, secretária. Eu assisti. Então você deve saber o que eu estou falando. Por que somente esses fiscais foram lá no distrito de Conservatória autuar aqueles comerciantes que estavam vendendo as garrafas de cerveja, se no distrito de Conservatória, eu mesma vi, quando fui deixar meu filho lá para o carnaval, Parapeúna. Parapeúna, obrigada,
várias pessoas tomando cerveja com garrafa, fazendo uso de copo de vidro, certo? Long necks, na praça, mas não foram autuadas pelos fiscais que foram solicitados pelo vereador Pedro Graça, porque simplesmente não foi pedido para ser fiscalizado isso. Só um minutinho. Foi que a senhora disse. Não, a senhora... Só um minutinho. A senhora... Eu te escutei. A senhora disse... Foi pedido, não teria carnaval lá, então não foi pedido, gente, para ser fiscalizado isso. Isso não existe. Segundo, em conservatória, a senhora disse, então, que não ficou em casa e tal, que a Glória, se assim posso lhe chamar, Glória, vocês foram até conservatória, que foi relatado pelo vereador do distrito. Vocês foram lá fiscalizar as pessoas que estavam trabalhando, que são comerciantes que trabalham disso, que a única vez que eles arrecadam mais, que eles vendem mais, são em festas assim. Ou seja, qual a diferença daquele comerciante que está lá em conservatória, trabalhando, na época do carnaval, para ganhar mais, para o comerciante de Parapeúna, que a gente sabe que tem um carnaval do lado, que é Rio Preto, e que também estava trabalhando mais, por que ele podia ter a cerveja dele no copo vendida para os munícipes que estavam lá, para aquele comerciante que foi multado em R$ 7.500, que é cidadão do nosso município, que está arrecadando para o nosso município, que está deixando a grana dele lá, entendeu? Que está vendendo para o nosso município, ou seja, ele toma um ferro, leva uma multa de R$ 7.500, mas as nobres senhoras, com todo o respeito que foi conquistado por vocês, pelo trabalho de vocês, vocês têm a parcimônia de ir lá no município multá-los, mas aqueles... Só um minutinho, eu vou passar... meu tempo regimental, eu vou passar para vocês. Vocês não foram lá multar em Parapeúna, porque tinha um vereador que pediu, que eu não acredito que o vereador pediu isso, acho que foi má interpretação da vereadora, secretária. isso até quebra a isonomia, isso é uma coisa muito séria. Peraí, são duas coisas e duas medidas. Pela ordem. Só para concluir a pergunta, a Então, senhora eu conclui posso a ter me resposta, explicar, porque eu senão posso- fica muito extensivo e os outros vereadores... Eu posso até ter me expressado errado. Ele olhou, o fiscal que foi lá em Parapeúna, ele não só olhou a parte de ambulante, ele olhou a parte comercial também. Ele foi no estabelecimento e quando ele foi, não tinha. Não é eu não possível. sei. Não é possível. Aí a senhora tem que chamar o fiscal. Eu peço à senhora que chame os fiscais que forem em Parapeúna para poder falar. Agora, eu não estava presente, eu não posso falar se tinha ou se não tinha. A minha última pergunta para a secretária responder é que eu gostaria de saber, realmente, é por que no centro da cidade, que tinha um carnaval até muito bacana, parabenizo o prefeito, muitas pessoas aproveitaram, e foi um carnaval que não teve violência, por que não tinha um fiscal ou dois fiscais também tomando conta desse carnaval em Valença, para multar, então, os barzinhos que estavam aqui somente lá em Conservatória, que foi fiscalizado? Como Por eu quê? falei para a senhora, eu não sou responsável pelo carnaval. A secretaria responsável pelo Agora carnaval... ninguém é responsável. Não, eu não estou me eximindo da minha função, de que é a parte de fiscalização. Estou falando certo. para a senhora o que aconteceu. Eu estou Certo. falando da minha pasta, que eu posso falar pela minha pasta. A secretaria responsável pelo carnaval é a Secretaria de Cultura e Turismo. É ela que direciona o que vai ser feito. Eu cumpro ordem. Então, se o secretário da pasta me fala, eu quero isso, 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 eu vou cumprir isso, isso, isso. Eu não tenho como fugir. Eu trabalho de acordo com os secretários me pedem. Eu não posso falar, desculpe o termo que eu vou usar, ali é bonito, ali é feio. Então, eu quero que você penalize o feio e deixe o bonito. Eu não tenho como fazer isso. E da forma que eu me expressei do distrito de Parapeúna, me desculpe, eu me expressei mal, mas a fiscalização também foi feita da mesma forma. Agora, se tinha, eu realmente não posso falar para a senhora que tinha, a senhora viu, não estou duvidando da senhora, mas o fiscal fala para mim que não tinha. Então, Isso. eu tenho que acreditar na palavra do fiscal, Tá bom. não duvidando da palavra de Vossa Obrigada, Excelência. secretária.
Obrigado. Seguindo a ordem, professor Rafael se encontra justificado. Vereador Saulo Correia da Silva. Presidente, eu vou ser rápido. Boa noite a todos. A minha questão é em relação a isso que eu estava passando para agora aqui. Eu gostaria de saber quais critérios foram usados em Conservatória e quais critérios foram usados em outros distritos da nossa cidade. Porque, para mim, não é razoável, em outros lugares, determinados fiscais, já que o decreto é um só, usarem 2 pesos e 2 medidas, tratarem pessoas iguais de maneira desigual. Então, fica uma coisa assim, ruim para nós vereadores aqui, que estamos no final da linha, e acaba quem que ouve as reclamações são a gente, saber o porquê que em Conservatória fiscais multaram, e em Parapeúna, em outros lugares na cidade, não só em Parapeúna, como aqui no centro da cidade, é público e notório, que foi, em vários bares estavam sendo comercializados bebidas com gradados e com copo, e não foi feita a fiscalização aqui. Ou seja, foi um critério subjetivo, foi a falta de fiscalização ou foi a falta de agentes de fiscais para poder atuar em todo o município de uma maneira igualitária? O senhor não estava presente quando eu comecei. A fiscalização ela só possui 5 funcionários, 5 fiscais de posturas. Em reunião com o secretário de Cultura e Turismo, resolveu-se fazer nos 2 distritos que tinham pedido fiscalização, apesar de, oficialmente, em Parapeúna não haver carnaval. Me causou até estranheza, eu até falei com o vereador, de ele pedir fiscal para lá. Mas foi fiscal para lá. E eu, igual eu acabei de falar com a vereadora, o secretário responsável pela pasta é o secretário de Cultura e Turismo, e eu trabalho de acordo com o que ele me pede para fazer. Os fiscais que foram em Parapeúna falaram que não acharam, que no caso ele achou 2 ambulantes no sábado. E ele chegou, conversou com a pessoa, achou melhor não usar do decreto, uma vez que em Parapeúna não havia carnaval. Se houver a programação, Parapeúna não tinha carnaval. E com orientação da Critur, que ela fez, o senhor falou que não tinha sido divulgado na penúltima ou na última, não sei, sessão, que não tinham sido orientados, que as pessoas não sabiam da existência do decreto, todo o comércio de Conservatória sabia da existência do decreto. O presidente da Critur, junto com o vereador Vitinho, foi em cada estabelecimento, entregou o documento falando que podia e que não podia ser feito. Inclusive, vários comerciantes ligaram de Conservatória para saber se podia vender garrafa ou latinha. Foi explicado que era para vender latinha e não garrafa de vidro. Então, as pessoas eram sabedoras que não poderia vender garrafa. E ela indo para lá, a fiscalização, com o decreto em mãos. Foi pedido uma fiscalização. Como que você vai entrar no lugar, vai fazer a fiscalização, vai ver a garrafa e não vai multar? Se a pessoa já era sabedora que ela não podia vender. Até porque, se o senhor olhar o decreto de carnaval dos outros anos, são todos iguais, só muda a quantidade de UFIVAs de multa e no ano de 2019, que colocou copos e similares que não existiam nos outros anos. O restante são todos eles iguais. É copia, cola e copia. Não tem nada de diferente. Respondido, vereador? Ou não? Não, presidente, como é que é? A gente vai, cada pessoa que usar a tribuna, a gente vai poder questionar? Por isso que a gente tem que dinamizar, tá bom, para poder, enfim. Vereador Silvio Rogério Furtado da Graça. Boa noite, Rosemary. Houve uma situação, na verdade, a gente que participou como vereador representando o nosso distrito de Conservatória, eu, vereador Fábio Antônio, vereadora Fabiane Vasconcelos e vereador Marquinho da Saúde, das dificuldades que houve, né? Eu disse na tribuna na noite de ontem, das dificuldades que Conservatória enfrentou
no último evento carnavalesco, né, que foi na Batalha de Confete, e houve uma série de questionamentos e nós viemos até o Poder Executivo para poder fazer com que as coisas melhorassem, e assim foi feito. E um dos questionamentos foi a questão da fiscalização, que o presidente da Critur vai falar, da solicitação da fiscalização, voltada, todos presentes, logicamente, voltada mais para a questão dos ambulantes, né, que era o grande questionamento dos comerciantes de conservatório, eram os ambulantes, né. Isso foi o grande problema dos últimos eventos de conservatório. Então, o que nos causou estranheza foi essa questão realmente da fiscalização em si, que eu vou falar com a fiscal, né, da forma que foi feita a questão das garrafas sem ponderância, sem nenhum critério de amenização, sem nenhum critério de, conforme disse a vereadora Michele, né, que as pessoas estavam ali trabalhando, enfim. Do decreto em si, porque quem confecciona o decreto é o jurídico. A pedido da secretaria. Secretaria de Turismo? Provavelmente a Secretaria de Cultura e Turismo, porque ela que é responsável pelo carnaval. Tá, e quem estipula o preço? Olha, não passou por mim, não foi a Secretaria de Fazenda que estipulou o preço. Por que os decretos anteriores não tinham esse valor absurdamente? Esse valor começou agora em 2018, nos governos anteriores não tinha. Tá, da onde que saiu esse valor? Igual eu estou te falando, eu não sei, porque eu não sou responsável pelo decreto. Você acha que o prefeito vai falar assim, não, a multa tem que ser de R$ 7.500? Não. Você acha que o secretário de Cultura, a multa tem que ser R$ 7.500? Acredito que não. Da onde saiu esse valor? Igual eu estou te falando, não fui eu que fiz, eu não posso falar uma coisa que não fui eu que fiz. Inclusive foi questionado... A senhora acha que o valor esse valor foi mal colocado? Eu acho que foi mal colocado. Porque, segundo, eu não sei os outros decretos... Para mim, pode até ter sido um erro de digitação. Em vez de colocar 10, colocou 100. Tá, mas a fiscalização, ela já é antiga nesse quesito, vamos dizer assim. Então, ela sabe que o valor de 7.500 está errado. Ela questionou esse valor. Ela questionou esse valor, inclusive ela tem até conversa no celular dela questionando esse valor e ninguém deu resposta. Tá, mas na hora de fazer a prática da multa, eu com experiência de 15 anos, mas 7.500? Silvio, para o nosso município, desculpa não falar, senhor vereador, para Valença é muito, mas se a gente olhar os outros municípios... Não, Valença, conservatório. Dentro da nossa realidade, eu também acho muito, eu achei muito caro. Agora, o decreto já estava feito, já estava... eu não sei por que não alteraram. Não sei se houve pedido para alterar, como eu te falei. Esse decreto não é da minha pasta. Porque o grande questionamento foi esse, o valor. Porque, volto a falar, pela experiência... Né, pelo tempo já, então, em relação a isso, eu acho que a Vossa Senhoria e tanto a fiscal já teria que ter um impacto. Não, está errado. Então eu não vou dar aquele susto na pobre comerciante. Coitada, ela passou o resto do carnaval. Mas olha só. O resto do carnaval dela, ela passou com a pressão a 30. Ela foi multada de R$ 7.500 na primeira noite. Ela não viveu mais. Ela chegou em casa com seu marido, nós temos que fazer o quê para pagar R$ 7.500? Então, isso dá um impacto, né, emocional nas pessoas e na sociedade em si, e nos vereadores todos aqui, que ficaram abismados de ver de como, né, isso foi feito. Eu acho que teria que ter, já que tem uma experiência, ligado para assim, está errado. Mesmo o decreto está escrito 7.500, está errado. A senhora vai ser multada, o valor eu acho que tem, se tivesse falado para a senhora tinha autonomia? Não. É de 5 a tantas o FII. Igual eu estou falando, vereador, eu não posso alterar um decreto que não é da minha pasta. Foi levado ao conhecimento, a Glória levou ao conhecimento da pessoa responsável, questionou, ela levou ao conhecimento da Denise, pediu para conversar com o prefeito. Não. A pessoa não é, isso que eu estou te falando, ela não é a pessoa responsável pelo decreto. Ela, como amiga pessoal da Denise, ela conversou com a Denise a respeito disso,
Eu não sei se a Denise chegou a levar o prefeito, e ela questionou o jurídico esse valor, que é onde faz o decreto. E ela falou que era sem o FIVAS. Agora, eu não sei, eu já pedi cópia do processo, eles não me deram. Eu queria saber, antes para poder vir para cá, e falar, olha, foi esse processo aqui que originou esse decreto, e quem mandou foi fulano. Só que não fui eu que fiz. Então, eu não sei, se você me perguntar quem mandou, eu não sei te falar nada. Nem quem mandou colocar cópia agora, eu também não sei. Vereador Dr. Saulo Breves-Bayer. Boa noite, presidente. Boa noite, Boa noite. secretária. Eu queria parabenizar a senhora pela atuação da sua equipe. A senhora estava cumprindo um decreto assinado pelo prefeito. Quem está errado aqui é o prefeito que fez o decreto. Ele devia de ler antes de assinar o decreto, antes de publicar o decreto. Se ele não leu o decreto, mandou a senhora multar em sem ofício, a senhora tinha que multar em sem ofício mesmo. Tá? Não está errada. A fiscal que tivesse aqui ou tivesse lá em Juparanã, Parapeúna, onde que tivesse, ela estava fazendo o trabalho dela. Ela não está nada errada. Eu acho que o decreto foi mal redigido e o prefeito vem copiando esses decretos, diversas vezes aí publicando o mesmo decreto. Então, o que a Câmara tem que fazer é modificar, pedir ao prefeito para modificar esse decreto. Primeiro, vasilha de plástico, está totalmente, cidades aí do mundo inteiro estão proibindo o uso do plástico. E aqui em Valença nós estamos aqui incentivando o uso do plástico. Recentemente teve aqui uma lei aprovada pelo vereador Silvio aqui, do canudinho de plástico. O prefeito vetou e nós aqui tiramos o veto do prefeito, aprovamos a lei do vereador. Então eu acho que o uso do copo do vidro, o entendimento aí é do prefeito, não é seu. Entendeu? Então, você está fazendo o seu papel, a vereadora, o Vitinho, o Mauro também, está todo mundo trabalhando ali. Parabéns para a senhora, tá? Obrigado. Muito obrigada. Parabéns pela maneira objetiva e direta do vereador Dr. Saulo. Vereador David Barbosa Nogueira. Presidente, boa noite, Rosemary, equipe, pessoas que foram convidadas Boa e noite. convocadas. Vou ser direto, presidente, não vou perguntar nada, vou só tecer minhas considerações, até pelo que a gente já escutou aqui. Eu acho que tem que ficar bem claro, presidente, que ao meu sentir, como vereador, isso é mais uma ação desastrosa. É mais uma ação desastrosa, equivocada, mal feita, mal organizada, mal planejada. Entendeu? Aí vem a secretária para cá, não sabe quem fez, não sabe quem faz, não viu o processo, mas ocupa uma posição estratégica do primeiro escalão da prefeitura, deveria saber. Então, não vou perguntar, não quero resposta. Então, eu acho que o que precisa se fazer é vereador se metendo em reunião em prefeitura para poder dar palpite em que o fiscal vai fazer, o que o fiscal não vai fazer. Então está tudo errado. E aí, quando se inicia errado, se acaba nessa presepada que foi em conservatório aí. Eu acho que até a intenção era boa, do prefeito, inclusive, que a gente já vinha daqueles problemas do carnaval, da invasão dos ônibus, aí se vai vir ônibus, se não vai. Mas se faz de forma desorganizada, sem planejamento, sem um mínimo de visão, coloca o fiscal lá, o fiscal vai e faz o trabalho dele lá, se está certo ou se está errado, vai da cabeça de cada um, e aí faz esse circo que a gente está hoje numa sessão da Câmara aqui assistindo. Eu acho que precisa se ter cuidado, articulação interna na prefeitura e governança. Tenho falado isso direto com o prefeito, para que coisas como essa não aconteçam no dia a dia da administração. Então, fica aqui o meu recado. Eu acho que vir para cá para falar que decreto não é de competência de um, de outro, para a gente não interessa saber de quem que é. O que interessa é o leite que já está derramado. É a insegurança do comerciante que está lá em conservatória, que está sofrendo com o tipo de uma fiscalização que faz num lugar, não faz no outro, e aí a gente não sabe por que faz aqui em Valença, que com quase 20 mil pessoas e não é ninguém fiscalizado. Então, eu acho que falta organização, transparência, ação positiva, ação pedagógica de chegar lá primeiro para poder abordar e depois penalizar. Então, assim, eu não estou aqui para falar do serviço dos outros de ninguém, mas o meu sentir como vereador, como cidadão, como gestor público formado é esse, que falta para mim é organização para poder colocar para fora as ações que sejam com boas intenções de parte de quem for, de quem estiver na estrutura administrativa da prefeitura. Então, esse é o que eu estou entendendo disso tudo, e eu acho que é o que fica de lição, inclusive para essa casa, para desnecessariamente ficar convocando
secretário de prefeitura, porque a gente já sabe como é que está sendo as coisas conduzidas lá, para não ficar aqui isso aí. E fica o meu sentido também, Rosemary, até o seguinte, negócio de vereador ficar indo em reunião para dar pitaco do que vai fazer, não vive, não está no dia a dia, não sabe o que está acontecendo lá. Então, vamos se resguardar cada um no seu papel aqui, e aí a gente vai tocando aí. Pelo menos é o que eu penso, tá, presidente? Não é pergunta, pode passar até para o outro que quiser falar aí. Eu, como o vereador secretária não colocou como pergunta, eu peço à senhora que comente nas suas considerações finais, porque senão eu firo o posicionamento do colega. Vereadora Fabiane Vasconcelos. Meu boa noite a todos presentes, aos funcionários, secretária Rosemary, Glória, Mauro Contrucci, Vitinho. Bom, na verdade, também eu quero parabenizar vocês pela realização do trabalho. Eu, inclusive, me posiciono e repito exatamente tudo que eu falei na reunião. Eu fui uma das que mais pedi a fiscalização de postura em conservatória. Necessária que se fizesse essa união entre a Agricultura e a Prefeitura, para que, infelizmente, a infelicidade que nós tivemos na Batalha de Confete não ocorresse. Claro que seria uma fiscalização ampla e plena, dentro do que você tem de legislação. Então, na verdade, agora, Rosemary, você até me desculpa, eu me dirijo exatamente à Glória, que esteve presente no distrito, não tive a oportunidade de estar com ela, né? Mas hoje a gente está aqui explanando nossa ideia. Então, o que acontece? Infelizmente, equivocadamente, esse decreto, na minha opinião, também tem que ser revisto. Tem que ser revisto em cima desse erro que foi infeliz para 9 comerciantes. Você, na sua função, você cumpriu o seu papel. Aqui está escrito sem o FIVAS. Nem até sem o FIVAS está escrito. Porque eu sei que teve estabelecimento que você pegou apenas um copo, mas teve estabelecimento que tinham vários. Então, eu acho que dentro do direito, até porque eu sou formada, sou bacharel em direito, tudo tem o seu, tem como mensurar. Não tem como uma pessoa pegar uma multa tão ampla dessa. Infelizmente, eu também coloco o meu registro. Eu acho que Procuradoria-Geral, ao realizar esse decreto a pedido da Secretaria de Cultura e Turismo e o prefeito assinando, infelizmente foi infeliz nessa parte. Você cumprindo o seu papel. Vereadora, agora, 9 comerciantes. Vamos a pergunta. Perdoa? A quem está na ali, ela ainda vai fazer uso do questionamento. Tipo assim, então, vamos à pergunta. Na verdade, eu não vou fazer pergunta e vou explanar no meu tempo regimental, presidente, por favor. Mas... E não, nem vou fazer mais pergunta para mais ninguém, até porque as coisas já estão esclarecidas, e eu acho que não importa a gente ficar debatendo o que ocorreu. Cada comerciante vai ter a sua defesa em cima do que houve, principalmente a quebra do princípio da isonomia, que em Parapeúna apenas foram advertidos e em conservatória foram multados, numa multa exorbitante de R$ 7.549. Não o seu papel foi cumprido e agora cada comerciante vai ter a sua ampla defesa, inclusive explanando isso. Só quero parabenizar mais uma vez a estada de vocês aqui hoje. Muito obrigada. Vereador Marcelo Moreira de Santa Isabel. Presidente, boa noite a todos, boa noite, secretária, a todos os convidados aqui, o pessoal que acompanha pela internet. Eu vou na mesma vertente, doutor Saulo, presidente. Eu parabenizo a secretária, parabenizo os fiscais, porque olhando aqui a defesa, o fiscal que está na linha de frente, assim como eu já fui um cumpridor de ordem, está cumprindo o que está escrito aqui. Se foi mal redigido, se foi um erro material, onde era 100 e é 10, né, não questionando nada, teria que ver aí a assessoria do prefeito para ver se retifica isso aí, né, em tempo, né? Essa casa também, com os vereadores e a prefeitura, poderia tomar alguma medida no sentido de corrigir esse erro material ou passar isso aqui para 10 e, de certa forma, não sei se pode, cancelar essas multas e tentar reverter isso para 10, o FIVAS, né? Então, a gente lendo o decreto aqui, o decreto não fala de medidas educativas, poderia ser batido isso também. E nessa casa, presidente, concordo com o vereador David, a gente fica convocando os secretários toda hora aqui para discutir uma coisa que, sinceramente, é importante para o município.
Mas nós temos outras questões mais importantes ainda para a gente discutir. Aí, na minha maneira de ver, nós convocamos eles aqui desnecessariamente. Né? Eu parabenizo os fiscais, não sei qual é a dificuldade do setor, se falta pessoal, se não falta. Pelo que eu sei, não foi nenhum fiscal em Santa Isabel. E eu até agradeço que não vá, porque tem uma festividade de Santa Isabel, eu peço para ir, guarda municipal, não aparece um. Não aparece um. Eu peço o banheiro químico, chega menos da metade. Eu peço os apoios, né, e agradeço Vereador, ao nosso prefeito. Vamos à pergunta, porque senão eu vou ser injusto com a vereadora Fabiane. Não, mas ela falou também, presidente. Eu tenho que falar. Então, não, já estou encerrando. Eu vou fazer minhas considerações. Não vou perguntar mais nada para ninguém, presidente. Eu entendo que o fiscal, pelo que foi feito aqui, ele está cumprindo o decreto. E eu vejo com o nosso líder plan aí, com o prefeito lá, para tentar melhorar isso para os próximos eventos. Daqui a pouco nós vamos ter a festa em Barão de Juparanã, que é uma festa de grande vulto, que seja retificado, né, esse decreto aí para fazer a coisa bem feita. Mas voltando ao assunto, presidente, eu não tenho conhecimento de que foi nenhum fiscal em Santa Isabel, e novamente eu agradeço, porque eu peço os apoios lá de guarda municipal quando tem alguma coisa, nunca ninguém pode mandar ninguém em Santa Isabel. Né? Uma dificuldade, às vezes eu tenho que pegar funcionários da prefeitura, levar no meu carro em Santa Isabel para ver alguma coisa, porque realmente até ir em Santa Isabel é difícil. Então, presidente, eu parabenizo a secretária, parabenizo a todos, né? Fica a outra solução aí, que é a assessoria do prefeito rever esse decreto, porque daqui a pouco nós teremos outras festividades, e encerro aqui falando que realmente não precisa. O povo de Santa Isabel é muito educado, nós passamos o carnaval, não tivemos nenhum problema, lá tinha garrafa, tinha as outras coisas assim, né? Não apareceu, mas o povo é muito educado, o pessoal que frequenta Santa Isabel é muito educado, graças a Deus nós não tivemos nada. Obrigado, secretário. Obrigado, presidente. Desculpa, presidente, por ter estendido. Vereador Marcos da Silva Marquinhos da Saúde. Obrigado, presidente. Secretária, boa noite. Boa noite, Glorinha, pessoal da sua prefeitura, Acritur, Agnaldo, Eduardo, Mauro, Vitor. Eu também não vou fazer pergunta não, Rose. Você já falando aí, deixou claro, né, que você é secretário de Fazenda. O decreto foi elaborado baseado numa solicitação de cultura e turismo. Mas eu tenho algumas considerações a fazer. Então, presidente, é o seguinte, a minha proposta, que eu acho que a gente vai chegar aqui num consenso, não é de mudar nada, rever nada, não. A gente tem que cancelar o decreto. Tem pelo menos 3 motivos para se cancelar o decreto, baseado no artigo 16 da Lei Orgânica. Primeiro que não houve isonomia, né, nos atos de ofício. Fez-se de um jeito num lugar, fez-se de outro no outro. Tem um critério subjetivo da avaliação do fiscal. A Glória avaliou de um jeito, o fiscal que foi a Parapeúna avaliou de outro. Então, tem um critério subjetivo. Outra coisa, terceiro, não se colocou um valor mínimo, erraram, eu acho que, como você falou, erraram, ao invés de 100 UFIVAs, deveria ser 10 UFIVAs, erraram, colocaram 0 a mais. Pode alegar que houve erro aí na impressão do decreto, tá? Um erro material, pode-se alegar isso, ainda tem mais. É um erro, claro, um erro material. E não se estabeleceu um valor mínimo, por exemplo, se achasse um copo e uma garrafa, uma UFIVA, se achasse 200, acharia. Então, você não se ouve. Olha, a elaboração, a redação, o texto jurídico é pobre, fraco. Então, tem uma coisa a ser feita: pedir anulação desse decreto. Você pede anulação, por conseguinte, vem anulação das multas e anulação dos atos do fiscal. A Glória, eu vi a defesa dela aqui, ela falou tecnicamente o que ela fez, e ela está correta, ela foi lá e cumpriu o que estava estabelecido no decreto, sendo que se deveria se avaliar a péssima redação e se levar em conta o bom senso de não chegar metendo o pé na porta, como gosta de falar o meu amigo vereador David, não chegar metendo o pé na porta. Tem que chegar, gente, orientar primeiro. Então, ou seja, o critério do fiscal é subjetivo, ele avalia. Agora não está errada, não. Agora, olha o outro lado. O comerciante se sentiu humilhado, se sentiu arrasado. Então, só tem uma coisa a ser feita, e eu creio que todos concordam nesse ponto: anulação do decreto. Resolve tudo. É o que eu tenho a propor para vocês aqui. Vamos pedir, baseado nessas 3 questões, pelo menos,
decreto não tem validade, cancela isso, resolve o problema. Essa é a minha colocação. Muito obrigado. Vereador Paulo Celso Alves Pena. Não. Boa noite, secretário Rosemary, boa noite a todos. Já fizeram, até o Silvio fez a minha pergunta, o Marquinhos também falou sobre o que eu ia falar. Então, eu queria só saber se, antes desse decreto, se o prefeito já sabia o valor desse decreto. E se tem como, todo mundo está pedindo aqui para tirar, anular, cancelar esse decreto, se tem como. Eu vou conversar com o secretário da pasta de Cultura e Turismo e vou ver juridicamente se a gente pode pedir o cancelamento desse decreto. O prefeito sabia o valor antes de... Se ele assinou, Celcinho, acredito eu que saiba, né? Vereador... Aqui, não, peraí. Desculpa, aqui vereador. na sede aqui eu vi muitas... até esse ano, até abaixou um pouquinho, né? Para os ambulantes. Mas eu vejo muita reclamação todo ano aqui na sede sobre isso aí, a fiscalização, porque tem muitos ambulantes, chega na hora, aparece mais pessoas que às vezes não pagou nada e está lá vendendo no meio, e outros que uns pagaram, outros não pagaram. E tem os barraqueiros também, que eu acho que paga até bem carinho, chega na hora, eles pegam as caixas deles e vendem fora da barraca. Eu queria saber se tem como modificar isso aí, se tem como melhorar mais. Para ano que vem tem. Se Deus quiser, então. Então, só isso, meu secretário. Obrigado. Vereador Pedro Paulo Magalhães Graça. Boa noite, secretário. Boa noite, os outros convidados. Primeiro, eu quero explanar o seguinte. Nós, em Parapiúna, nós não tivemos carnaval. Desde quando o Fernandinho assumiu o governo, o Fernandinho ele excluiu o carnaval. E eu estive na prefeitura e conversei com as meninas e conversei com o jurídico, dizendo que a Parapiúna não tem carnaval, mas nós temos um efeito enorme do carnaval de Rio Preto. E tem um decreto que diz que, se a pessoa usar a copa de vidro a 1 quilômetro do carnaval, o decreto do prefeito Fernandinho Graça, ele pode ser multado e não pode não vender ambulante. E não pode ter ambulante. E eu voltei na tese, Parapiúna não tem carnaval, o carnaval desse decreto assinado aqui está a 28 quilômetros de distância, que é o Carnaval de Valença. Então, nós não temos carnaval. O que foi passado para mim é que o carnaval, quando escrito carnaval, ele não tem estado. Mesmo que ele esteja do outro lado do rio, ele é carnaval e quem tiver a 1 quilômetro de um carnaval, mesmo de um outro estado, sofre as consequências. Aí, porque eu tinha dúvida desse decreto cair por terra e a gente passar vergonha lá, David. Então o jurídico diz, não, é isso aí. Então a subprefeitura solicitou a presença dos fiscais, porque lá a gente sofre, aquele pessoal que vem de Rio Preto, Juiz de Fora, e Rio Preto age com muito rigor, eles atravessam todo o estado do Rio e ficam na ponte ali, param na ponte do estabelecimento, vendendo latão. O cara está vendendo a 6, ele põe a 4, 2 por... E aí cria um mal-estar danado. E nós pedimos por escrito à secretaria que enviasse fiscais. Dentro daquilo que eles tinham na mão, eles mandaram para a gente lá sábado e domingo. E foi feito um serviço pelos 2 fiscais que foram lá, com eficiência, tanto que eu pedi aqui uma moção de aplauso para eles, porque eles conseguiram equilibrar tanto os ambulantes, quanto aqueles que vendiam, que estavam vendendo garrafa, alguma coisa, conversou com todo mundo e parece que houve um entendimento. Mas acontece que o carnaval teve 94 horas e a gente só conseguiu ter fiscais 10 horas. Então, provavelmente a Michele realmente viu lá, porque o fiscal foi embora e o carnaval lá come 24 horas e o pessoal abusa mesmo. Eles bebem, eles usam... Então, o que eu quero colocar aqui, que no governo Vicente, o fiscal chegava lá sexta-feira e ia embora na terça. Hospedava-se na pousada do Luiz Carlos, tinha um carro à disposição e ficava lá fazendo todo o trabalho. Isso aconteceu várias vezes em Parapiúna. E aí eu perguntei quantos fiscais tinham? 5. Como é que com 5 fiscais, você, Vitinho, toma conta do município
com 80 mil habitantes, que recebe mais uns 30. É impossível. Então, eu acho que aí eu fico com a colocação do David, que é preciso repensar e se preparar para que quando chegar o carnaval, você tenha condições de atender isso aqui. Porque senão acontece igual foi em conservatório, aí começa a acontecer coisas que a gente não queira, que não quer que aconteça. Agora, também, presidente, nós não podemos deixar o comerciante que fica aí o ano inteiro, Vitinho, pagando imposto para a prefeitura e tudo, chegar nos 4 dias de carnaval, o sujeito abrir uma mala de um carro lá, colocar promoção e começar a vender latão. Isso é que a gente pediu, entendeu? Mas lá, ô Michele, foi o Charles, visitou todos os estabelecimentos, orientou, eu estava com ele no primeiro dia, no segundo eu não estava, mas não teve nenhum incidente, só que ele chegou às 7 horas da noite, 10 horas foi embora. Quando o pessoal viu que o fiscal foi embora, voltou-se anarquia, voltou a vender, voltou a fazer o que tinha que ser feito. A Guarda Municipal não tem poder de polícia ou de qualquer coisa em cima dos ambulantes, e aí ficou-se entregue a Deus. Só que deu tudo certo, graças a Deus, as coisas não aconteceram nada diferente, mas é preciso se preparar melhor para um evento desse tamanho que é o Carnaval. Eu acho que aí cabe à prefeitura, ao prefeito, aqueles que organizam, pensar nisso tudo. Para isso eles estão lá. Tem carnaval? Todo mundo sabe que tem carnaval todo ano. 4 dias, precisa de guarda municipal, precisa disso. Então, se não tem fiscais, contrata, vê na lei o que pode ser feito, o que não pode é deixar acontecer uma situação e nós aqui numa sessão dessa discutindo situações desagradáveis e às vezes colocando companheiros nossos em situações difíceis que nós lidamos e consideramos com a Rosemary, a Glorinha, o Vitor, o nosso amigo Mauro. A gente precisa ter entendimento. E aí eu acho que serve de lição para o próximo carnaval, as coisas acontecerem melhor. Eu não tenho pergunta, só um esclarecimento. E obrigado, presidente. Vereador, agora não... Presidente. Pois não, vereador Salsinho. Desculpa até, secretário, eu vou até sair um pouquinho fora. Eu sempre cobrei aqui, até parei um pouco de cobrar. O problema desse ano foi o carnaval. Mas eu acho uma vergonha na nossa cidade, sabe o que é? O nosso comércio paga todos os tipos de impostos. Aí você vê vendedor de ovos, agora tem umas caminhonetinhas que vendem todos os tipos de legume aí, água sanitária, vende tudo. Eu só queria saber se todos eles vocês pagam alvará, se eles têm algum tipo de multa, se sabe o valor. Presidente, pela ordem, eu acho que o assunto não é pertinente. Está saindo, vereador, por favor. Agora, eu vou fazer umas colocações, já foram atendidas por questionamentos que já foram feitos, não como presidente, mas como um vereador membro da casa. Eu sempre defendi dentro do distrito o fiscal ad hoc. Eu posso ser questionado e posso, às vezes, agora aqui, ser, interpretado que o fiscal ad hoc possa não ter alguma legalidade num todo, mas, eu vejo que as ações dentro do município, elas não estão sendo pautadas, até pelas colocações que foram aqui feitas, na íntegra, cumprindo as normativas, as normas executadas e determinadas pela lei orgânica do município, e sim pelas determinações do executivo. Nas minhas colocações, eu quero fazer um elogio aqui à colocação de todos, mas em especial do doutor Saulo, que ele foi muito direto, muito objetivo no que foi feito dentro do distrito. O desencontro de informação é muito grande. A falta de sintonia dentro do governo, doutor, está muito grande. Vejo secretarias fundamentais dentro de um centro administrativo sem sintonia, vamos colocar assim, numa guerra até mesmo de vaidade de posicionamentos. Em cima do Código de Postura do município, eu fui olhando, Glória, e fui vendo
não por culpa de vocês, mas um decreto totalmente incabível, um decreto completamente falho. Por quê? Porque o decreto, ele para ter validade, ele tem que estar amarrado na lei. Ele não pode ter desproporção à lei. A lei diz que a multa ela é feita em 10 UFIVAs e a pessoa reincidente é multada dobrado. A multa vem dobrada, quer dizer, em 20 UFIVAs. E o decreto agride diretamente. O decreto agride na veia principal de uma determinação, que é a parte financeira, a praticidade, a parte financeira, na verdade. Então, a gente vê que o 100 UFIVAs já é o primeiro quesito que vai dar respaldo aos recursos. Todos os recursos, só faltam 2, de todos os autuados estão aqui, que eu vou protocolar amanhã, com uma defesa padrão. A defesa, até a vírgula colocada na redação, ela está padronizada. Porque, inclusive, no artigo 175, 176, e o que finaliza, que dá a redação final, bate o martelo 177, ele cita exclusivo, baseado, o decreto se baseou nos artigos, e os artigos citam horário de funcionamento de distintos segmentos comerciais. Ele não fala hora nenhuma em copo, Eduardo. Ele não fala hora nenhuma em garrafa de vidro. Então, não culpa da secretária de Fazenda, não culpa do subprefeito, que é um baluarte em conservatória. Faz, enfim, bate corno e cabeceia. Não culpa da Glória, mas culpa do desencontro, da desinformação que está dentro de um próprio governo. Um decreto falho, chulo e mal elaborado. Não culpa de vocês, mas culpa dessa situação incabível e covarde com a conservatória. Porque ninguém foi abordado a não ser esses 9 comerciantes. Enfim, os outros comerciantes, mas comerciantes que geram emprego e renda estão estabelecidos e fixos. É muito fácil fiscalizar dentro do distrito uma prefeitura que não tem como ter uma logística, porque não tem fiscal, muito menos carro. Então, quando o cara está lá na porta do padeiro vendendo pão doce sem pagar imposto, até a denúncia chegar e o fiscal sair daqui e ir lá, o cara já foi para Volta Redonda, já gastou o dinheiro que levou do município e do distrito. Então, essa falta de informação foi o que o vereador David falou. Não tem que vereador nenhum, eu também concordo. Enfim, a gente tem que colaborar, a gente tem que fazer, mas não ser da maneira que é, porque foi covarde, foi injusto, os recursos estão aqui, enfim, para ser apreciado para quem é de direito na secretaria. Muito obrigado e, enfim, as suas considerações finais, secretária. Eu agradeço e boa noite. Agora, a senhora Maria da Glória Figueiredo. Primeiro vereador a fazer o questionamento, a vereadora... Mas eu tenho que passar por ela. Senhor presidente, eu ia pedir ao senhor colocasse em plenário aqui para a gente dispensar, entendeu? Acabar com essa palhaçada aqui, botar esse pessoal para falar aqui, de uma coisa que já foi, a secretária já resolveu. Vamos dispensar o Vitinho já é um senhor, um ancião, entendeu? Está aqui, entendeu? Enfim, vamos dispensar o pessoal, já que o vereador, professor Rafael, que foi quem que convocou o Vitinho, não está aqui, então vamos dispensar. A secretária já fez assim a explanação de tudo o que aconteceu, nós já chegamos à conclusão, então acho que besteira a gente escutar mais gente, terminar essa sessão aqui 9h da noite, entendeu? E quando tem matéria na casa ainda para ser votada, tá? Eu gostaria que o senhor botasse em votação. Eu vou acatar o requerimento. Saulo.
Pode deixar que nós vamos conduzir. Você vai falar. Eu colocando o requerimento verbal do novo vereador doutor Saulo, vou colocar em votação, fazendo uma ressalva, por consideração às pessoas que estão aqui, tanto a senhora Rosemary, que já fez uso, a dona Maria da Glória, que está na tribuna, o excelentíssimo ex-vereador e subprefeito de Conservatória, Vitor Emanuel Couto, e o nosso convidado, presidente da CRITUR, Mauro Contrucci. Faça, então, colocando em votação e sendo aprovado pelo plenário da Casa o requerimento do vereador doutor Saulo, a gente dá 3 minutos para as considerações, pode ser, doutor? As considerações dos convocados e convidados, até mesmo porque o vereador que requereu a convocação do subprefeito Vitor Emanuel Couto não se encontra presente. Presidente, só um minutinho, pela ordem. Pois não. Como eu sou a autora da convocação, Pois não. eu só queria esclarecer o seguinte. Desculpa, vereador. Não, pois não. Desculpa. Só queria esclarecer que eu não faço questão, só que ela queria fazer só um comentário, né? Ô, Glória. Eu já me ative, acho que a colocação de todos os colegas, acho que a secretária também já foi bem incisiva, embora eu não fiquei satisfeita no sentido de tornar, assim, uma colocação ativa daquilo que eu queria saber, mas a colocação dos pares, eu acho que foi melhor ainda da gente sair daqui com não uma resposta, mas um motivo, assim, a mais do que pode ser feito com a colocação de todos os vereadores para ter uma solução para ajudar o prefeito para que isso não aconteça mais, né? E me torno por satisfeita com as colocações que a secretária fez, e assim também a Glória, que eu acho que ela, desculpa, fazer uma, agora, só justificando mais uma vez, Glória, rapidinho, a ausência do vereador Rafael, ela se fez exclusivamente porque ele foi numa reunião no Rio de Janeiro, com o presidente do DR, e ficou preso no trânsito, e que não é de praxe o vereador Rafael, que é um vereador atuante, meu amigo, convocar e não estar presente. Então, Vitinho, nobre Vitinho, e o presidente do Mauro Contrucci, desculpa, o nobre vereador só não está presente por uma questão mesmo que não deu tempo dele vir, certo? Então, só para ficar bem esclarecido. Então, eu já me torno por satisfeita. Obrigada, presidente. Considera 3 minutos, Glória, para as considerações. Só gostaria de dizer para vocês, vereadores, que eu tenho 20 anos de carreira na prefeitura, sou praticamente apolítica partidária, trabalho com qualquer governo e dou o melhor de mim. Toda vez que me chamam para fazer um trabalho, eu faço e faço bem feito, independente de quem goste ou não. E quero deixar bem claro que eu fui em todos os estabelecimentos no raio que eu poderia ter ido. Os que estavam dentro do decreto, eu autuei. Quem não estava, não teria como autuar. E com relação aos ambulantes, eu estive o tempo todo com o Mauro Contrucci, falei, ainda brinquei com o Mauro, Mauro, cadê os ambulantes? Ele virou para mim e falou assim, nossa, o pessoal tem tanto medo de você agora que correu, não estavam aqui. E voltei no domingo, tornei rodar, estava chovendo, comprei uma capa, rodei tudo de novo e realmente não tinha ambulante. E ficamos, eu e a minha amiga, que é minha amiga, digo, mas é agente fiscal também, ficamos o tempo todo com 2 pessoas no nosso lado, que foi para nos dar segurança, né, pelo nosso trabalho, pelo Mauro Contrucci, e eles viram o nosso trabalho. Em nenhum momento fomos pedantes, arrogantes, ou fizemos nenhuma grosseria com os comerciantes. Então, o Mauro está aí, que ele agradeceu o nosso trabalho, e ele viu o que estava sendo feito. Agora, gente, tem que fazer o seguinte, carnaval tem data certa para começar. Então, vamos fazer as coisas na hora e não no dia. E eu fui o tempo todo contra. Como um vereador disse que eu estava nos corredores da prefeitura, falando, bravejando, bravejo sim, falo sim, grito sim. Se eu não estiver fazendo isso, ou vou infartar,
ou não sou Glória, mas toda vez que eu grito no corredor é para poder ajudar o governo, seja que eu gosto de ajudar qualquer governo. Então, eu brigo pelos contribuintes e falo. E falei o tempo todo, inclusive com a secretária, está errado, não vamos para a conservatória, não vamos nada, porque não foi nada programado. E avisei a todos, inclusive o presidente da Câmara, e falei com ele, informalmente. Fábio Antônio, é sem o FIVAS. Você tem certeza que vocês querem isso, Fábio Antônio? Converse com o prefeito, converse para poder falar com isso. Inclusive, falei com o Pedro Graça, é sem o FIVAS, Pedro. Então, eu falei e bravejei o tempo todo. Não se faça isso. Vamos primeiro fazer a coisa certa. Agora, para mim é o seguinte, no ato da minha profissão, pau que dá Chico, dá em Francisco. Eu não tenho medo de trabalhar porque eu não me corrompo por nada. Entendeu? Me botou na frente da linha, eu vou fazer. E como sempre, é sempre aqui, nessa Câmara. Se tem apreensão, é a Glória que faz. Fecha um estabelecimento, a Glória que é responsável. Tudo é a Glória que é responsável. Agora, gente, estou fazendo meu serviço. E faço com muita, entendeu, dedicação. Não para prejudicar prefeito nenhum. Trabalhei com seu pai me conheceu. Trabalhei com o pai do coisa. Estou trabalhando com o Fernandinho e dou o melhor de mim. O tempo todo. Eu não trabalho só no horário de serviço, não. Eu estou na frente de uma comissão que nós estamos fazendo todos os códigos. Eu fico horas e horas na minha casa estudando para poder fazer melhor que Valença. Entendeu? Então, eu exijo que qualquer vereador me respeite como pessoa e como profissional. Não tenho sangue na boca e nem perseguo ninguém. Conclusão. Faço o meu trabalho, só isso. Vamos ter muitas oportunidades de voltar na Câmara, vamos apresentar vários trabalhos. Estou convidando toda essa Câmara há mais de um ano a participarem com a gente nas elaborações dos códigos. 2 trabalhos já estão prontos, deve ser encaminhado daqui a pouquinho para vocês. Já estamos começando a trabalhar na nova revisão do plano diretor e no código de costura. Refaço de novo, como faço todos os meses, na publicação do Diário Oficial, convidando tanto a população quanto os vereadores para participar com a gente. Mas digo sempre, aqui todo mundo é a política partidária. O nosso partido aqui é Valença, entendeu? Então, eu exijo respeito quando falo de mim, porque eu não brinco em serviço. Muito obrigado. Por favor, mais algum questionamento? Não, né? Então, agora o senhor Vitor Emanuel Couto. Para mim, é a maior honra da minha vida é voltar a essa casa. Mas eu vim aqui hoje para botar um pano quente nessa história toda que está aí. Vou pedir ao presidente uma aquiescência, se passar dos 3 minutos. Primeiro, senhor presidente, o nosso prefeito estava absolutamente certo quando botou a multa alta. Se ele bota uma multa de 2.000, todo mundo ia vender garrafa, vender tudo, porque o lucro era muito maior do que os 2.000. Esse para matar o valor do decreto. Entendeu? Quanto à conservatória, todo mundo sabia que não podia vender garrafa com copo e essas coisas. Todo mundo sabe isso. Há 30 anos que eu estou lá, todo mundo sabe. Mas nós temos os espertos. Aquele que fala assim, o Silvio vai comprar sua latinha, e eu vou comprar aqui a minha latinha, a minha garrafa, a minha coisa, vou vender muito mais barato que ele, vou ganhar muito mais do que ele. Porque não acreditava que o decreto fosse executado. Essa é a segunda parte. Essa menina Glória, eu conheço há mais de 20 anos na prefeitura, é uma funcionária exemplar, honesta, trabalhadeira, que quer o bem. Ela foi dar comigo, Vitinho, eu vou agir. Eu falei, age, porque todo mundo sabe. Aquele que não falou que não sabe é porque ele está querendo passar o colega dele que está do lado, que não está vendendo garrafa, não está vendendo no copo, e ele quer vender para ganhar mais do que o outro. Isso foi o que aconteceu. Portanto, eu acho que está certo o prefeito em aumentar a multa bem alta, porque senão ninguém obedeceria. Ela preferiu pagar a multa e ganhar mais. Pagar 2.000 e ganhar 10.000 é muito melhor, pô. Então, o prefeito está certo nesse ponto de vista. A Glória está certa no ponto de vista dela de executar o trabalho dela. Agora, os espertos se deram mal. É isso que eu estou dizendo, os espertos se deram mal. Porque o Dom Beto tinha 2.000 e tantas coisas compradas. Quando falou que o decreto chegou, ele pegou, botou tudo, guardou lá dentro.
Agora, pensam vocês, nós estamos vendo um negócio na escola que estão vendo aí. Sai uma briga num bloco lá. O bloco nosso tem 600 pessoas, 700. Começa a garrafa chover para todo lado. O que, que vai acontecer, gente? Eu acho que é muito melhor prevenir, e o único modo de prevenir o brasileiro é no bolso. Eu vejo motorista aí andando de porra, matando família, matando isso, matando aquilo. A multa não tem nenhuma, ele vai responder crime doloso. Então não tem problema, então é fácil. Então o decreto, para mim, para a minha experiência de 80 anos, foi excelente. Inibiu quase todo mundo. Só 9 que saíram do eixo. 9 espertos de conservatória, que eu posso falar na cara deles, não falo aqui, falo lá com eles, os espertos se deram mal. Porque eles deram o golpe, falando, não vai acontecer nada, a gente vai ganhar mais do que o outro que está cumprindo a lei. Então, o castigado no Brasil hoje é quem cumpre a lei. Quem não cumpre a lei está à vontade. Anda de carro de porre, faz tudo o que quer. Então, eu penso vocês, que eu espero a vocês, vereadores, conscientes que vocês são, que faça a Glória uma moção de aplauso pelo trabalho dela. Muito obrigado. Enfim, já cumprindo a intenção de todos os requerimentos solicitados, tanto da nova vereadora Fabiane, não, a Michele, e do vereador professor Rafael, agradeço a presença das autoridades do município de Valença, e o nosso convidado, desculpa, colocação do nosso 3 minutos para o presidente da Critur. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite para a gente tentar explicar o que aconteceu com o conservatório. Essa fiscalização saiu devido a alguns problemas que nós tivemos na Batalha de Confete Conservatória. Fizemos 6 reuniões da Prefeitura, Acritur, Subprefeitura e os 5 vereadores que têm atuação em conservatório. Foram 6 reuniões, algumas estavam alguns, e não em todas estavam todos, mas sempre, pelo menos em 2, tinha os representantes. O Conservatório, o Carnaval antigo, a Batalha de Confete, o Carnaval tomou um vulto muito grande. Tanto que no Carnaval antigo nós tínhamos 202 ônibus de bate-volta. Então, é uma coisa incontrolável. Já tem 3 anos que a Acritur é responsável pelo Carnaval de Conservatório. No Carnaval de 2016, a Acritur foi parceira da Prefeitura, foi no último ano do governo Álvaro Cabral, e depois, em 2017 em diante, a Prefeitura faz uma cessão do espaço, a Acritur paga pela cessão e explora comercialmente o Carnaval de Conservatório. Esse ano o modelo foi diferente. A Prefeitura entrou com um aporte financeiro, banheiro químico, festiva, os engenheiros e alguns seguranças. E a fiscalização de postura. O comércio de conservatório, principalmente os associados, são quem eu tenho que representar, cobrava muito da Acritur isso. A gente vende o mesmo produto, o ambulante, o camelô vem, bota chinelo, bota cerveja, bota tudo, e a Acritur não tinha esse poder de fiscalizar. A gente botava os segurança, 4, 5, ficava igual um maluco, para um carro, abre lata de cerveja, a gente mandava tirar. Então, a gente não tinha esse controle. Graças a Deus, conseguimos. Quem fez todo o meio-campo para isso foi o vice-prefeito Hélio Suzano, o vereador Silvio Graça, Fábio Antônio, Marquinhos, Fabiane, Rafael, foram os 5 vereadores que atuaram para a gente conseguir fazer esse tipo de ação em conservatório. O Carnaval foi um sucesso. Os problemas que nós tivemos na Batalha de Confete, nós não tivemos no Carnaval. Está certo que é um público diferente. Dificilmente alguém vai em conservatório de ônibus para passar um dia na cidade. Então, nós não tivemos esse problema de aquela quantidade enorme de ônibus chegando, saindo. Fizemos uma fiscalização grande, botamos 20 seguranças particulares, 10 da Prefeitura, 10 nossos, fora a Guarda Municipal, a Polícia Militar, que deu um apoio. O saldo foi muito positivo. Nós conseguimos tirar ambulante. Todas as credenciais que a gente fez, tínhamos estipulados de 5 a 6 ambulantes, só conseguimos distribuir 2. Mesmo assim, para moradores do conservatório, que é o da Cocada e o do Amendoim, que são moradores de lá. O resto, eu fiquei com a credencial na mão. Os comerciantes ambulantes não chegavam lá. Foi muito bom isso. Na questão específica dos restaurantes,
Os dois maiores problemas foram justamente esse: o valor da multa e o entendimento de alguns comerciantes, inclusive eu passei por alguns isso, que a gente achou que dentro do restaurante, a pessoa sentada, jantando, ela não era passível de fiscalização com a taça de cerveja, ou com uma vinho, ou um copo de suco de laranja. Não foi esse o entendimento, eles foram autuados e, no mesmo momento, foi dito que teria direito ao recurso, e todos, como o Fábio Antônio ele mostrou, estão entrando com recurso, explicando cada caso. Exatamente. Então, essa foi a situação do Carnaval de Conservatório. Foi um carnaval bom, não tivemos os problemas anteriores, graças a essa parceria efetiva da Prefeitura, Subprefeitura, a Acretur e a Câmara de Vereadores. Boa noite a todos. Se tiver alguma pergunta. Obrigada, vereadora, secretária Rosemary. Glória, senhor subprefeito Vitor Emanuel Couto, presidente da Acretur, convidado para a sessão de hoje, Mauro Contrucci. E, enfim, presidente, se quiser... Pela ordem. Na verdade, para o presidente da Acretur, eu só queria fazer uma pergunta, uma única pergunta, com relação ao decreto. Ele realmente é distribuído para todos os comerciantes, não é necessário ser associado à Acretur. Mesmo o comerciante que não é associado recebe o decreto. Os associados, a gente botou no grupo da Acretur, que são 150, no grupo tem 98 associados, fora alguns da zona rural, outros comerciantes que não têm o WhatsApp. Todos os restaurantes, todo o comércio associado recebeu o decreto. E os que não são associados, a subprefeitura distribuiu em todo o comércio. Né? Não tendo mais nenhum questionamento, eu agradeço a secretária de Fazenda, a senhora Rosemary, Glória, chefe da postura, senhor Vitor Emanuel Couto, presidente, subprefeito de Conservatório, presidente da Acretur, Mauro Contrucci. Se sintam convidados para percorrer da sessão, mas caso não queira, sintam à vontade. Agora vamos fazer uso da tribuna dos senhores vereadores. Vereador professor Rafael, se encontra justificados. Vereador Saulo de Tarso. Vereador Silvio Rogério. Vai fazer uso? Presidente. Presidente, não vou fazer uso da tribuna, mas é pertinente ao assunto. Eu gostaria de cumprimentar vocês, minha querida. Parabéns pela sua... Presidente, pertinente ao assunto, eu gostaria de fazer um requerimento oral, que eu tenho direito a um, que eu, se eu não me engano, eu só fiz dois, endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito, de quem que elaborou esse decreto, tá? E quem confeccionou esse decreto a respeito do carnaval, correto? Esse é o meu questionamento. E também, junto desse decreto, gostaria do excelentíssimo senhor prefeito nos mandasse o decreto em relação à Praça da Igreja. Porque, segundo consta, a Praça da Igreja, houve um decreto que não poderia ter nenhuma barraca dentro da Praça da Igreja. E lá se tinha uma barraca. Então, e a fiscalização não a multou. Certo? Porque dentro da Praça da Igreja, durante o Carnaval, não poderia ter nenhuma barraca. Nenhuma. E lá, por insistência da proprietária, se tinha uma barraca dentro da Praça da Igreja e ela não foi multada. Então, eu gostaria desses dois requerimentos, dessas duas posições em relação ao Poder Executivo. Obrigado, presidente. Já para passar dessa fase... Presidente, só pela ordem, rapidinho, aproveitando o requerimento verbal do vereador Silvio, minha sugestão, por favor, peça também ao prefeito a anulação do decreto, por favor, peça. Porque, né, já que você está fazendo, eu não vou fazer requerimento não, mas aí nós podemos entrar isso. Assumir a sugestão. Muito obrigado.
já para passar por essa etapa, em votação, em discussão, o requerimento verbal do vereador Silvio Rogério Furtado da Graça. Não tendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Vamos agora continuar a chamada dos vereadores para o uso da tribuna. Dr. Saulo Breves Bailha. David Barbosa Nogueira. Fabiane Vasconcelos. Obrigada, presidente. Fábio Antônio Pires Jorge, não vou fazer uso. Marcelo de Santos Isabel. Presidente, eu não vou fazer uso da tribuna, mas eu gostaria só de fazer um agradecimento, que a gente acaba tumultuando, a gente não faz. Agradecer o nosso prefeito, que pelo que me disseram lá no Carnaval de Santa Isabel não foi muito divulgado, mas agradecer o prefeito, né, o envio de recurso lá de R$5.000 para contratar-se as bandas para ter o Carnaval, assim como os outros distritos receberam. Obrigado, presidente. Parabéns, vereador Marcelo, pelo seu trabalho. Vereador Marcos da Silva Marques, Marquinhos da Saúde. Vereadora Michele Vieira Cabral. Vereador Paulo Celso Alves Pena. Vereador Pedro Paulo Magalhães Graça. Senhor presidente, eu só vou fazer aqui uma consideração, e nós hoje aqui discutimos algumas situações que talvez não tivesse nem necessidade disso, mas fizemos, e isso não era para acontecer, aconteceu. Nós temos problemas sérios para resolver. Hoje eu tive informação, David, que muitas pessoas da SEDAI estão sendo deslocadas, sendo mandadas embora. Tive a informação que eles vão juntar alguns segmentos aqui, que o que estava ruim pode piorar. César mesmo passou para mim que talvez ele assuma a manutenção, em vez de ele ficar aqui, já vai para a Barra do Piraí. Então, nobres colegas, a coisa está complicando mais ainda. E esse é um assunto que nós temos presidente, que partir para cima e tomar uma decisão junto com o prefeito, porque a população espera isso e a gente precisa avançar, precisa buscar um caminho. O meu nobre colega vereador David está trabalhando numa situação paralela aí e nós precisamos muito, presidente. Presidente, pela ordem. As coisas aconteçam. Pois não. Pedro, presidente, hoje eu já não vou usar a tribuna porque não tive o tempo hábil para esclarecer bastante, esgotar o assunto, para trazer de forma bem explicada, mas hoje nós já fomos no serviço autônomo de água e esgoto de Volta Redonda para pegar algumas expertises. Quarta-feira que vem, a equipe da prefeitura que está à frente desse processo já vai ao Ministério Público para a gente já iniciar os primeiros passos da transição do sistema, e aí a gente vai fazer a conformação dentro do que é esperado, com as audiências públicas, a comunicação da Câmara, para construir uma situação que for melhor. A SEDAI talvez já esteja com seus dias contados, e infelizmente, se tivermos de passar nesse primeiro momento algumas situações difíceis, com certeza serão para que dias melhores virão. Então, eu acho que tem que ter muita tranquilidade e garantir principalmente a continuidade do serviço. E aí a gente vai fazendo essa transição de forma muito tranquila. Vereador. Presidente, só para fazer já uma contribuição aí, falando especificamente do Distrito de Santa Isabel, realmente piorou, Pedro. Lá nós tínhamos 2 funcionários, mandaram um funcionário embora, nós só temos um. O rapaz não tem material para trabalhar, não recebe hora extra, não recebe nada. Eu até já andei me indispondo com ele, né, porque realmente é complicado, presidente. Então, eu acho que a prefeitura realmente, Pedro, tem que abraçar isso aí, fazer igual Volta Redonda, tem que vestir a camisa aí. Eu acho que esses 800 mil que a SEDAI arrecada mês, esse dinheiro poderia ir para a prefeitura criar um departamento de água e esgoto e realmente tocar essa situação dentro do nosso município. Obrigado, presidente. Pela ordem, rapidinho, presidente. Eu só queria dizer também o seguinte, essa nova firma agora, que todo mundo sabe que é a tal da Atitude, ela tem um dia de acertar com os funcionários que estão empregados lá até o dia 10, sobre a indenização, e os funcionários estão reclamando que até o dia de hoje também não receberam. Vereador, professor Rafael não se encontra. Vereador Saulo de Tarso. Vai fazer uso? Vereador... não, já pediu sim. Espera aí. Vereador Pedro acabou. Não tendo mais quem queira fazer uso da tribuna, dou por encerrada a sessão.
Ah, tem a votação, discussão. Desculpa. Está aqui. Está aqui. Chamada de votação dos senhores vereadores. Presença da ordem do dia. Vereador Dr. Saulo. Vereador David Nogueira. Vereadora Fabiana Vasconcelos. Presente. Vereador Fábio Antônio, presente. Vereador Marcelo Moreira. Vereador Marquinhos da Saúde. Vereadora Michele Cabral. Vereador Paulo Celso. Vereador Pedro Paulo Magalhães Graça. Vereador Rafael, se encontra justificado. Vereador Saulo Correia. Vereador Silvio Rogério Furtado da Graça. Não tem ordem do dia. Olha aqui. É a primeira discussão do projeto. Primeira discussão do projeto de lei ordinário 094 de 2018, mensagem 044/2018, Poder Executivo. Dispõe sobre a organização de entidade representativa dos estudantes de educação básica, grêmios estudantis e da outras providências. Encaminhar para a segunda discussão e votação no dia 19/3/2019. Não tendo mais nada para votar na noite de hoje, boa noite a todos os vereadores e dou como encerrada a sessão. Marquinhos, aquela praça de cima lá.